A invasão da PUC repercute fortemente no país e inflama os debates nesta casa, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Poucos dias depois da ofensiva policial da ditadura, vem a resposta política inesperada. Os deputados instalam uma comissão especial de inquérito para apurar os acontecimentos. Comunista é o símbolo do Partido Trotskista. Estudantes e professores são ouvidos na sindicância. A reitora Nadir Kfouri critica duramente a ação da polícia. A universidade foi ultrajada, não é? Nossos alunos, nossos professores, nossos funcionários indignamente tratados. O coronel Erasmo Dias se defende, exibindo à imprensa panfletos, cartazes e livros, material que ele considera subversivo encontrado na PUC. Realmente existe um plano montado, maquiavélico, por minorias extremistas, marxistas, inclusive com tendências excessivamente violentas, que explorando o dinamismo, a pujança, o vigor da massa estudantil, a usa como manobra. Agora os papéis se invertem. É a democracia que impressiona. A repressão está acuada. Enquanto o assunto ferve, o ditador Ernesto Geisel aproveita para se livrar de um rival perigoso. Ele demite o general Silvio Frota, ministro do Exército, um expoente da linha dura militar, um defensor dos métodos do Ai-Code de massacrar opositores. É um revés para o discípulo Erasmo Dias. No final de outubro, a comissão de inquérito conclui que o coronel abusou da autoridade, cometeu crimes de responsabilidade e também crimes comuns. Os deputados recomendam que o governador Paulo Egídio Martins leve seu secretário de segurança à justiça. Não vai dar em nada para o coronel. Punição a ele, naquele momento, seria pedir demais. Mas o que o episódio podia dar ao país já estava dado. A repressão policial machucava os estudantes, mas o seu movimento fazia a abertura política avançar. A ditadura foi incapaz, ou foi incompetente para reprimir. Ela não conseguiu reprimir. Ela primeiro tentou dissuadir, não conseguiu. Depois, quando ela foi reprimir, ela fez de uma forma atabalhoada. E quando chegou no episódio da PUC, ela foi desastrosa. Ela cruzou uma linha que não poderia ter cruzado, porque ela feriu estudantes de uma universidade católica, pessoas da classe média alta, né? E isso, sabe como é que é? Isso teve um impacto muito negativo, tanto que logo depois começou uma CPI na Assembleia Legislativa que desgastou terrivelmente o coronel Erasmo Dias e o aparato repressivo todo, porque tentaram aí forjar como se fosse um grande aparelho comunista, perigosíssimo, que tinha dentro da PUC e tal, mas enfim, eles entraram na defensiva. Seis meses depois do último ato estudantil de 1977, outros personagens tomam a cena política nacional. Todos os olhos se voltam para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Na manhã de 12 de maio de 1978, nesta fábrica de caminhões, os trabalhadores batem o cartão de ponto e cruzam os braços. Começa a primeira greve operária no Brasil, desde o AI-5. A primeira de muitas, que vão acontecer em todo o país. A greve dos metalúrgicos continua. A decisão foi tirada numa assembleia com a participação de mais de 5.000 metalúrgicos que começaram a chegar ao Estádio Municipal do Pacaembu no início da tarde. Ao longo deste ano e dos próximos, as greves se alastram. Trabalhadores de todos os setores da economia fazem paralisações em busca de melhores salários e condições de trabalho. Não tem que fazer hora extra nem de sábado nem de domingo. Se der almoço, vocês comem o almoço, tomam o Guaraná, mas não façam hora extra não. Não vão fazer hora extra não. Em busca do próprio direito de greve. Algumas delas enchem estádios e entram para a história do Brasil. Confronto entre policiais e metalúrgicos provocou hoje a primeira morte nesta greve dos metalúrgicos de São Paulo, Osasco e Guarulhos. Por volta das 4 horas da tarde, deu entrada aqui no pronto-socorro municipal de Santo Amaro, o operário Santo Alves da Silva,
com um ferimento perfurante na base do pulmão. Ele morreu 3 minutos depois de ser atendido pelos médicos de plantão aqui. Mais de 5 mil metalúrgicos reuniram-se aqui no Estádio Municipal de Pacaembu no final da tarde para decidir os rumos do movimento grevista iniciado há alguns dias. O movimento começou por volta das 2h30, 3 horas da tarde, quando chegaram os primeiros metalúrgicos. Mas o grosso dos metalúrgicos começou a chegar em torno de 4 horas, o horário marcado inicialmente para o início da Assembleia. Essas pessoas vinham do enterro do operário que foi morto ontem num choque com a polícia. Os sindicatos se fortalecem. Os velhos diretores próximos da ditadura, os pelegos, são derrubados. Uma nova geração de líderes sindicais desponta. No futuro, muitos deles serão parlamentares e governantes. Os estudantes abriram caminho para esse novo momento. Testaram a resistência do regime militar e mostraram que ele já não tem a força repressiva de poucos anos atrás. A sociedade organizada, unida pela democracia, faz a ditadura recuar. Trabalhadores já podem tomar a frente das lutas democráticas. O protagonismo agora é seu. E a hora que os estudantes vão para as ruas, os operários param as máquinas, cruzam os braços e começa, em maio de 77, começa um movimento que ali vai mudar a história, porque aquilo vai se alastrando que nem uma mancha de óleo por várias categorias, em vários lugares do país, e aí já é um movimento de massa muito mais forte, muito mais poderoso, com muito mais capacidade de negociação, e aí eu acho que começa a emparedar decisivamente a ditadura e a emergência da democracia. Tempo bom, céu aberto. Esse é o clima de 1979, clima necessário para a revoada dos exilados políticos que voltam ao Brasil com a anistia. Encaminhando ao Congresso Nacional o projeto de lei da anistia. Os aeroportos, como este aqui de Congonhas, vivem grandes festas de recepção, que também são atos pela democracia. A emoção maior foi ter saído do Brasil do que ter chegado. Porque eu fui catapultada do Brasil. Ninguém me perguntou se eu teria saído, não, entende? E onde tem festa e política, já sabemos há 200 anos, tem estudante no meio. O clima começa a desanuviar no país em março, quando o último general da ditadura toma posse na presidência da República. Em vez da transição lenta, gradual e segura de Ernesto Geisel, João Figueiredo chega prometendo abertura política mais rápida. Nunca exigimos nada pelo cumprimento do dever. A ditadura ainda vai levar mais 5 anos, 6 anos para efetivamente acabar. Ainda vai ter um movimento da direta já lá na frente. Mas aí a ditadura já está fraca, já começa a ter eleições diretas para governadores de estado em 1982, o MDB, na época, ou a oposição já era politicamente muito mais forte no país do que as forças que sustentavam a ditadura. Em poucos meses será aprovada a lei da anistia, permitindo o retorno de líderes políticos que estão há 15 anos no exílio. Em Congonhas desembarca Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas do Nordeste, na luta pela reforma agrária no governo Jango. Volta Gregório Bezerra, líder popular, deputado constituinte em 1946. Chega Luiz Carlos Prestes, o lendário chefe do Partido Comunista Brasileiro, há 50 anos perseguido por quase todos os governos do país. A luta pela anistia teve participação intensa do movimento estudantil. Em todos os atos e ações dessa campanha, os estudantes estavam presentes. Agora, eles também celebram a vitória.
As manifestações estudantis no Brasil tiveram, digamos, um comparecimento de massa muito importante. Em parte foram desvirtuadas pela questão da luta armada, que terminou fortalecendo a ala mais à direita entre os militares, mas teve basicamente a função de clamar por liberdade de expressão. Eu tenho 72 anos. Eu acho que o movimento estudantil foi muito benéfico, porque os jovens eles têm uma característica que é a coragem, a juventude, o dinamismo. Então, eles podiam estar à frente dos processos políticos que nós vivemos. Nas diretas já, por exemplo, os jovens foram os primeiros que saíram na rua, o movimento estudantil forte, muito forte. Eu até lamento que o movimento estudantil não esteja tão forte hoje em dia. A abertura política avança, as liberdades democráticas vão voltando. Já não há mais censura ao rádio e à televisão, que muitas vezes impediu a TV Cultura e outras emissoras de noticiarem como deviam e queriam. Agora, os exilados já aparecem nos telejornais. Políticos antes proscritos já podiam falar nos programas. Eu preciso tratar de me readaptar. Líderes estudantis também podem dar entrevistas. O governo Figueiredo decreta o fim do bipartidarismo compulsório. Arena e MDB não são mais as duas únicas opções de voto para o eleitor. Novos partidos vão surgir nos próximos tempos. E muitos estudantes de hoje serão candidatos por eles. Essa geração, ela tinha um reconhecimento pelo papel da geração de 68, grandes mobilizações, mas ao mesmo tempo tinha uma crítica em relação a como o movimento estudantil se descolou da maioria da população, não foi capaz de construir um partido político, não soube disputar os espaços institucionais, não assumiu o Estado democrático de direito como um valor fundamental num país como o nosso para você conseguir mudar a sociedade. Os estudantes tinham um papel relevante, mas eles não eram o centro do processo. Eles eram uma variável, um movimento auxiliar importante, relevante, formava quadros intelectuais, produzia conhecimento, buscava um outro caminho para a educação, sobretudo na luta democrática. Ali também tinha uma memória histórica, mas que não estava presente no movimento que estava sendo reconstruído, que era o novo sindicalismo. A vida universitária que começou há quase 2 séculos nesta praça entra em nova fase. Menos conflitiva, menos tensa e violenta, mas sempre de luta por ideias e militância política. Os estudantes agora têm o respeito de seus antagonistas e aprendem a conviver com eles. Em maio de 1979 acontece um congresso de reconstrução da UNE. Dessa vez na Bahia. Mas a polícia só aparece para controlar o trânsito e dar segurança. De fato, 10.000 estudantes se reúnem no Centro de Convenções de Salvador, um prédio público estadual. Eles são convidados do governador Antônio Carlos Magalhães, que cedeu o espaço para discutirem em paz os seus assuntos e os do país, como cabe numa democracia. Eu era contra essa visão de profissionalização do movimento estudantil. E dentro da nossa corrente era a visão predominante. Eu acho que isso foi importante também para entender as nuances das forças políticas, que aquela ideia que o movimento estudantil é só um celeiro de quadros para organizar um partido. Não era assim que a gente via. O movimento estudantil ele era um sujeito político, histórico, que tinha que democratizar a universidade, que tinha que melhorar a qualidade do ensino, que tinha que defender a educação pública gratuita e que tinha que lutar por liberdades, democracia, anistia, constituinte. Então era uma visão mais ampla, eu acho que é por isso que era hegemônica politicamente. Mas é evidente que você sente medo, porque sempre você está correndo um risco. Sempre fui assim das correntes mais combativas do movimento estudantil, porque eu achava que não havia outro jeito, estava claro que as tentativas as portas estavam fechadas, não havia nenhum resultado. E a gente vê, as pessoas que tentavam atuar por dentro estavam sendo mortas. O Vlado era um cara que estava na TV Cultura atuando por dentro. Ele achava que por dentro, assim, não vamos discutir. E ele foi morto. Eu acho que no debate ali intelectual, na sala de aula, etc., a ditadura estava perdendo espaço e ela vai cair muito mais tarde. Mas ela não tinha como conviver com a liberdade. Ela não tinha como discutir abertamente os valores e os caminhos e as opções.
O movimento estudantil, seja do início da 70, que quase nada acontecia, que foi amassar esse barro e tudo, seja o de 77, que brilhou e antecedeu o movimento operário e a luta pela anistia, de qualquer maneira, você tem sempre circulando por aí as ideias, as propostas, um certo sentimento de país, quer dizer, uma formulação de um certo sentimento que está acontecendo com o planeta, com a humanidade. Eu acho que o Brasil vive um momento de decisão, mas nós temos chance porque tem um povo cada vez mais consciente, tem um povo que procura coisas, e eu tenho certeza que estamos fazendo a nossa parte, pelo menos aquilo que nós enxergamos que é a nossa parte. Outros tempos, outras práticas, convivência e diálogo, embate político sem violência. A ditadura caminha para o fim, pressionada por uma oposição já bem maior do que ela. A democracia plena agora é questão de tempo. O tempo passa mais rápido e foram os estudantes que fizeram o cronômetro acelerar. A ditadura não é feita para pegar comunista. A ditadura é feita para acabar com a democracia, acabar com a liberdade. E quando ela pega geral. E as pessoas, e a vida piora muito. A vida fica muito difícil para todo mundo, né? Então, eu acho que quem tem essa loucura na cabeça tem que tirar.